paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 13, Glorificados em Cristo. Aqui essa lição que será ministrada em slide em PowerPoint, que você pode baixar e usar na sua igreja. Então é só acessar aí ebdemfoco.com, fazer o download do slide e usar na sua igreja. Essa lição é a lição número 13 da CPAD do quarto trimestre do ano 2017. Você que está acompanhando desde o começo, já sabe que nós estamos caminhando para o final do trimestre e, claro, devido ao nosso tema, ele está caminhando aí justamente para o estágio final da nossa salvação, que é a glorificação. Então já estudamos anteriormente aí, todos os aspectos da salvação, falamos de justificação, de adoção, santificação e dentre outros aspectos. Agora nós vamos falar da glorificação, que é a consumação final da nossa salvação. Então essa lição é muito bonita, muito linda mesmo, Eu falo assim porque eu gosto de falar desse tema. Quem não gosta de falar da eternidade? É um tema muito bom, mas também eu gosto de falar da eternidade. Por quê? Porque muita gente entende a eternidade da maneira errada. Entende a eternidade de uma forma muito egoísta, Porque eu vou ficar descansando em paz, porque eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Pensa muito em si mesmo, no galardão, no prêmio, e esquece do principal foco da eternidade, que é a verdadeira comunhão com Deus. Então eu quero fazer essa abordagem. É uma lição curta, não é uma lição longa. Quem está acostumado a acompanhar aí a revista, geralmente tem 3 tópicos, cada tópico tem 3 subtópicos. Essa lição só tem 2 tópicos, cada um com 2 subtópicos, tem uma lição curta, mas também profunda. Então nós temos muito que aprender aqui nessa aula. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Eu quero falar um pouco do contexto desse versículo aqui, porque é o seguinte: a cidade de Filipos era uma cidade que tinha muita honra. Era uma cidade que foi honrada por Roma, Ela ficava ali fora da Itália, Na verdade pertencia ao Império Romano, mas era já um pouco longe de Roma. Só que teve uma época que a cidade, os moradores de Filipos ajudaram ali o imperador romano a vencer uma guerra. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder muito tempo. Mas como eles fizeram isso, eles foram honrados pelo imperador. O nome dos cidadãos foram escritos numa tábua, se não me engano, uma tábua de bronze, colocada no Senado romano. E essa cidade se tornou meio que uma mini Roma. Eles se vestiam como Roma, tinham dinheiro de Roma, a língua falada era a língua de Roma. Então era uma cidade que se orgulhava da honra que ela tinha no Império Romano. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. E quando ele escreveu essa carta a Filipos, ele falou: olha, vocês podem até ser orgulhosos disso aí. É isso que ele quis dizer. Vocês podem ser orgulhosos dessa cidade. Mas a nossa cidade não é aqui. Isso aqui não é nada. A nossa cidade está nos céus. Então talvez muitos crentes ali de Filipos se achavam mais importantes do que os crentes de outra cidade. Talvez eles se achavam mais importantes do que os crentes da Galácia, de Tessalônica. E o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, vocês não precisam se orgulhar disso aqui. Isso aqui não é nada. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo ele vem carregado de um significado muito grande. Por mais que você esteja bem aqui na terra, vivendo bem, desfrutando do bom e do melhor, nada se compara com aquilo que está nos esperando, que é a cidade celestial. Então não vamos deixar nos enganar pelos prazeres dessa vida. Verdade prática: a plena glorificação do salvo se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, a verdade prática, um resumo da lição, fala da glorificação, que é a consumação da nossa salvação. Ela vai acontecer quando Jesus voltar e nós seremos transformados.
leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Coríntios 15, de 13 a 23. Eu costumo pular essa leitura aqui no vídeo para ganhar tempo, mas suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. Vamos logo para a nossa introdução. A introdução diz assim: a glorificação dos salvos é um evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Quando nós chegarmos no céu, nós seremos glorificados. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade que se dará na segunda vinda de Cristo. Então a glorificação ela vai acontecer exatamente quando Jesus voltar, que os mortos ressuscitarão e os que ficarem vivos serão arrebatados. E nesse momento todos terão o seu corpo transformado. Então a glorificação ela está diretamente vinculada à transformação do corpo, ou seja, transformando esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Então a glorificação não é um evento no sentido de algo assim muito espiritual e tal, não. É algo realmente físico. Quando o nosso corpo físico será transformado, nós continuaremos tendo um corpo físico, mas será diferente. Vamos falar disso mais na frente. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, ou seja, esse corpo físico, esse corpo doente, cheio de pecado, ele será transformado, glorificado. Depois seremos todos revestidos da glória de Deus. Então, ou seja, a glorificação está relacionada também à glória de Deus, porque nós vamos habitar com Deus para sempre. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Tópico 1. A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. A ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo. Ou seja, esperança é quando nós esperamos que algo realmente vai acontecer. Ou seja, após a ressurreição dos mortos, estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos essa esperança. Todos que são salvos em Cristo, quer estejam vivos ou mortos, um dia irão ressuscitar e serão transformados. Ou seja, os mortos irão ressuscitar e os que ficarem vivos serão transformados. E o destino dos dois é o mesmo, para sempre com o Senhor, com um corpo glorioso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Então isso aqui é uma verdade que nós temos que crer. Mesmo aqueles que já dormem, os que morreram, eles serão ressuscitados e terão um corpo glorioso. Qual é o fundamento dessa esperança? O que o fundamenta, o que nos dá realmente a esperança de que a ressurreição dos mortos um dia vai acontecer? Esse fundamento é a ressurreição de Cristo. Ou seja, se Cristo realmente ressuscitou, da mesma forma que ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Ou seja, o que garante a nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. E aí a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo fala isso. Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, não faz sentido ser cristão. Então, crer em Cristo é crer em todos os aspectos da vida de Cristo. No seu nascimento virginal, na sua vida de santidade, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Se você crê em Jesus até a morte e não crê na ressurreição, a sua fé não é completa. Ou seja, você não tem uma fé cristã verdadeira. Então nós temos que crer que Jesus realmente ressuscitou e da mesma forma que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Filipenses 3,21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, em Filipenses, ali quando o apóstolo Paulo ele fala que a nossa cidade é uma cidade celestial, ele continua e fala que nosso corpo será transformado. Olha só, esse corpo abatido que hoje é sujeito a enfermidades e demais fragilidades, esse corpo velho, esse corpo que envelhece, esse corpo que sofre todas as mazelas, esse corpo ele será transformado, ele será um corpo glorioso, ele será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, nós não ficaremos mais doentes, nós não envelheceremos mais. Ou seja, todo mundo, quando tiver o seu corpo glorioso, esse corpo transformado, será mais jovem, terá uma aparência mais jovem.
O idoso, com certeza, ele será mais jovem. Se nós olharmos, por exemplo, para Jesus, depois que ele ressuscitou, algumas vezes os discípulos tiveram dificuldades de conhecer Jesus. Eles olhavam assim e depois que eles conheciam, parece que não era a mesma aparência, no sentido daquela aparência abatida, cansada. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, de sofrimento, um homem abatido, né? Ou seja, aquela aparência que Jesus tinha, aquele homem cansado, abatido, né, que ele tinha porque ele era um ser humano, ela não era mais a mesma. Agora é uma aparência de um homem jovem. Jesus já morreu com mais de 30 anos. Então, andando no sol quente, abatido, isso envelheceu a sua pele. Só que quando ele ressuscitou, né, ele ressuscitou em um corpo físico, não foi um corpo espiritual, porém esse corpo físico ele já aparentava mais jovem, né, não era mais um corpo abatido, um corpo já alegre, feliz, não é aquele corpo realmente rejuvenescido, né? Não sei se eu acertei aqui a palavra. Então todos, quando ressuscitarem, né, e os que ficarem vivos, que serão arrebatados, terão um corpo transformado. Nós vamos manter a nossa aparência, porém nós seremos jovens. Com certeza nós seremos jovens. Não vai ser um corpo mais abatido, cansado. E nós iremos reconhecer uns aos outros. Não tem essa que no céu ninguém vai lembrar de nada, ninguém vai conhecer nada. Não faz sentido isso. No céu todos irão se lembrar uns dos outros. Iremos reconhecer uns aos outros. Pode ser que você tenha dificuldade de olhar para aquele senhor de idade, agora ele está novo, bonito, né? Ou seja, com a pele limpa. Aí, nossa, rapaz, aquele é o irmão fulano de tal, olha como é que ele está jovem. Então todo mundo vai ser assim, é um corpo glorioso. Nunca mais morreremos. Esse corpo ele não vai mais morrer, a morte não vai ter mais poder, né? Não vai acabar mais com esse corpo. Mas vale ressaltar que ele continua sendo um corpo físico. Jesus, quando ressuscitou, tinha um corpo físico. Jesus até comeu peixe depois que ressuscitou. Ele se alimentou. Então significa que Jesus tinha realmente um corpo físico, não um corpo espiritual. O destino eterno dos salvos. Só um detalhe, quando eu falo corpo espiritual, né, que muita gente pensa em algo como se fosse um espírito. Não. Quando a Bíblia fala de espiritual, fala que é dominado pelo Espírito Santo. É nesse sentido. Acho que a gente vai ter uma chance de a gente falar disso mais na frente. Então, é corpo espiritual, mas é no sentido de que é um corpo que tem harmonia e domínio do Espírito Santo. Segundo subtópico, o destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que creram em Cristo, né, que foram salvos por Cristo, entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar ao lado de Cristo. Ou seja, viver eternamente ao lado de Deus. Aqui que eu queria falar, né, que eu gostaria, que eu citei no começo, né, uma abordagem que eu quero fazer aqui, que o melhor do céu não vai ser as ruas de ouro, as coroas de ouro, de cristal, né, o galardão, os prêmios, ou seja, lá posições lá no céu. Isso não vai ser o melhor do céu. O melhor do céu é nós vivermos para sempre na comunhão perfeita com Deus, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso sim é o melhor do céu. Então, se você está indo para o céu pensando simplesmente nas coisas do céu, no sentido das ruas de ouro e tal, ou no descanso eterno, você talvez está com uma visão um pouco equivocada. A ideia é que nós tenhamos uma comunhão perfeita com Deus. Isso será o melhor do céu. Então, o resto são acréscimos, são bônus. Mas o que nós temos que prestar atenção é viver em comunhão com Deus. Deus ele nos tirou do pecado e nós somos unidos com o Pai por meio da fé em Cristo, por meio de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nós já começamos aqui na terra a ter uma comunhão com Deus, mas essa comunhão ainda ela é afetada pela nossa natureza pecaminosa. No céu não vai ter natureza pecaminosa, portanto, a nossa comunhão será perfeita com Deus. Apocalipse 21, 23 diz assim: E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, o mais importante, a glória de Deus, a presença de Deus, está ao lado de Deus o tempo todo, eternamente na sua
presença. Isso é o melhor do céu. Segundo tópico, a plena salvação nos céus. A ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz. Então Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço e ponto final. Garantiu a nossa salvação. E é confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, né, e ele garante, ele foi dado como penhor. Olha só o que diz em Efésios, né, 1, 13 e 14. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para que a redenção da possessão adquirida para louvor, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios aí 1, 13 e 14. Então, quando a gente fala de selo, no Novo Testamento, eles viviam na época do Império Romano, e quando o imperador selava uma carta, ninguém podia tirar o selo do imperador. Quem tirasse era punido de morte. Então o selo era algo que não podia ser retirado. Então o Espírito Santo, né, nós somos selados com o Espírito Santo. Na aula anterior, que nós falamos da possibilidade de perder a salvação, eu falei que, né, baseado em algumas passagens bíblicas, eu não acredito que é possível perder salvação. Eu falei lá que quem desviou é porque realmente nunca foi salvo. Porque, olha só, nós somos selados com o Espírito Santo. Mais uma evidência bíblica aqui. Então, selado é algo que não pode ser retirado. O Espírito Santo não pode ser retirado de nós. Então, nós somos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Quando fala penhor, né, penhorar alguma coisa, você vai comprar, né, você está devendo alguma coisa para alguém, você fala, eu te pago, eu garanto que eu te pago. Ele fala, o que você me dá como penhor? Você, eu dou meu celular. Então, ou seja, você não vai ficar sem celular, então você vai ter que ir lá dar um jeito de pegar o dinheiro, pagar o cara para pegar o teu celular de volta. Então é a garantia. Então o Espírito Santo está aqui conosco, habitando conosco, porque ele é a garantia da nossa herança, né? Ele mora conosco. Então é a garantia do arrebatamento, é o Espírito Santo. Ele que garante que vai ter arrebatamento, que vai ter vida eterna. E ele dá testemunho disso, ele confirma isso em nosso coração. No céu não experimentaremos mais a dor dos pecados cometidos. Ou seja, não vai ter lá arrependimento, porque nós não vamos pecar. Não existe pecado no céu, acabou. Né? O céu é o livramento da presença do pecado. Então, recapitulando, justificação é quando nós somos libertos da punição do pecado. Santificação é quando nós somos libertos do domínio do pecado. E glorificação é quando nós formos libertos da presença do pecado. Então, primeiro da punição do pecado, depois do domínio do pecado e depois da presença do pecado. Ou seja, lá no céu nós seremos glorificados e nunca mais vai ter pecado. Dor por pecado cometido, arrependimento, isso não vai existir. Bem como outros males e dores que podem nos provocar, né? Raiva, não vai ter raiva, ódio, não vai ter dor, sofrimento, não vai ter nada disso. O céu vai ser perfeito, né? Ou seja, as enfermidades, as catástrofes, né, as tristezas, tudo isso aqui que a gente experimenta nessa vida, né, isso vai desaparecer para sempre. Não vai ter nada disso. Nós iremos viver eternamente, né, numa vida perfeita, sem enfermidade, sem catástrofe, sem tristeza, sem pecado, sem ódio, sem raiva. Nada disso vai existir no céu. Lá vai ser perfeito. No céu experimentaremos eterna alegria. Seremos para sempre alegres e felizes. Não vai ser uma alegria passageira, algo que acaba a qualquer momento. Não, vai ser uma alegria eterna, né? Paz eterna. O mundo busca por paz, todo mundo fala de paz, mas a paz nunca vai acontecer aqui na Terra. A paz só vai acontecer de fato lá no céu. Ou seja, uma paz eterna. Esperança. Ou seja, esperança, eu vejo que eu procurei entender o que o comentarista da lição ele quis dizer aqui com esperança. Eu coloquei, né, no slide porque está na revista, mas esperança é algo que eu vejo que a gente tem aqui na Terra. Nós temos a esperança que um dia nós estaremos lá no céu. Nós temos a esperança que Jesus vai voltar.
Mas depois que Jesus voltar e que nós estarmos no céu, não há mais necessidade de esperança. Então eu não entendi bem o significado da esperança nesse contexto aqui, né, que o comentarista quis colocar na lição. No entanto, tá aqui, se você entender de outra forma, coloca aí, mas eu entendo que a esperança é só aqui nessa vida. E o amor? Claro, o amor não vai cessar, vai sempre existir, ele vai continuar existindo para a eternidade. Então Deus nos amou, ele vai continuar nos amando eternamente. Apocalipse 22, 3 e 5 dá, uma visão geral de como será a eternidade. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e as suas testas, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então aqui a gente vê, falando um pouco da eternidade. Nada desse mundo que não presta vai estar na eternidade. Ou seja, esquece toda dor, todo sofrimento. Lá vai ser perfeito. A plenitude nos céus. Nesta vida, vivemos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus. Então nós vivemos aqui nessa tensão. Ao mesmo tempo que nós olhamos ao nosso redor e vemos tanta dor, tanto sofrimento, às vezes olhamos para a nossa própria vida, dívidas e desemprego e doença, e enfim, tanta coisa que não presta, a gente começa a desanimar. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que tem uma promessa, ou seja, um dia nós iremos morar no céu. Então essa alegre esperança da vida eterna com Cristo é que nos motiva a continuar vivendo e não se importar com o que acontece nessa vida. Para pensar o que um carro novo vai fazer de diferente na sua vida daqui 50 milhões de anos. O que dinheiro vai fazer, que diferença vai fazer na tua vida o dinheiro daqui 50 milhões de anos. Então, entende? Daqui 50 milhões de anos é uma eternidade. A gente para pensar em tudo isso, 50 milhões de anos. O que é 50 milhões de anos? A gente não consegue nem imaginar o que é isso. Então, que diferença vai fazer? A gente tem que ajuntar tesouros no céu. O que Jesus falou isso. Ajuntar tesouro no céu. Aqui na terra isso vai passar, isso é passageiro. Então não importa a situação que você vive. Saiba que um dia você vai estar no céu de glória. Para sempre com Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Ou seja, venha possuir por herança esse reino. Venha habitar o que já é de vocês. Então quando a gente fala da vida eterna, não fique pensando na vida eterna como algo que você vai obter. Jesus falou, aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Ou seja, você já é salvo. Você já tem a vida eterna. Jesus ele te deu isso aí. Você já vai possuir por herança esse reino. Então já viva como um cidadão do céu. Tem uma analogia que imagina o seguinte, vamos supor que você tenha um cheque de 5 milhões e você só pode depositar esse cheque para pegar esse dinheiro daqui 5 anos. Então, você é rico hoje ou você só vai ser rico daqui 5 anos? Do meu ponto de vista, eu já sou rico hoje. Apesar de eu pegar esses 5 milhões só daqui 5 anos, mas eu já começo a viver como um rico. Eu já não fico mais preocupado, eu não fico mais, estou preocupado aqui, o que eu vou fazer para melhorar de vida e tal. Não, já está garantido. Meu cheque está lá, o dinheiro vai estar na conta. Então não estou nem aí. Ou seja, eu já sou rico, eu já vivo como rico hoje. Da mesma forma eu penso no reino dos céus. Eu não vou ser salvo, não vou, porque um dia eu vou morar no céu. Não, eu já sou um cidadão do céu. Eu já sou salvo, eu já tenho a vida eterna. Agora eu tenho que viver mostrando isso. E como é o comportamento do cidadão do céu? Será que é vivendo no pecado? Será que é vivendo na tristeza? Será que é passando a perna nos outros? Será que é maltratando o irmão? Será que é falando mal da vida dos outros? Esse não é o comportamento do cidadão do céu. O cidadão do céu ele ama o próximo como a si mesmo.
ele não se importa com bens materiais, o mais importante para ele, né, é ajudar o próximo. Pessoas são mais importantes do que coisas. Amor acima de todas as coisas e pregar o evangelho para que mais pessoas possam habitar o céu. Então, esse é o pensamento do cidadão do céu. Então, viva hoje como se o céu fosse uma realidade, ou seja, é uma realidade. Como se fosse, não. É uma realidade. Coloque isso na sua cabeça. O céu é uma realidade. Você já é um cidadão do céu. Você já tem a vida eterna. Já está garantido. Desde a fundação do mundo já está garantido para você. Então, viva essa realidade na prática. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada. Não tem nada nesse mundo que possa, né, comparar. Por mais que seja um sofrimento, aflição, dor, doença, desemprego, o que for, nada disso vai ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então viva essa realidade. Esquece as coisas terrenas e pensa somente no céu. A vida plena nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filhos. Já falamos da adoção em lições anteriores. Acho que 2 lições anteriores foi falar da adoção. Adotados como filhos de Deus. É um direito adquirido. E logo a herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais do tempo presente. Tudo bem que nós vamos desfrutar da salvação aqui nessa terra, mas, sobretudo, as bênçãos eternas do porvir, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Ou seja, não se limita somente a coisas terrenas. A salvação ela vai muito além disso. Viver a vida eterna para sempre ao lado de Deus. Então a gente tem que viver nessa consciência, pensando no céu o tempo todo. Esquece as coisas terrenas, as coisas materiais e pensa como é que você vai ajuntar um tesouro nos céus, como Jesus falou. Amém? Conclusão da lição diz assim: a salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Por isso o autor bíblico a denomina de tão grande salvação. Ou seja, tão grande salvação. É algo tão grande, tão grande, tão grande que não tem palavras para medir, para falar. É completo, é perfeito, é universal, é tudo. Essa é a salvação que Cristo nos deu. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina não são imensuráveis e inexplicáveis, por melhor que se tente explicar. São aspectos que transcendem a compreensão humana e que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro. Glória a Deus. Ou seja, é impossível nós conseguirmos entender a vida eterna por completo, entender essa transformação para o corpo glorioso, entender como que vai ser no céu. É impossível. Muita coisa que a gente fala é especulação, mas a gente tem que viver essa realidade. Quando nós chegarmos lá, tudo vai ser revelado. Há quem diz que no céu vai ter livros para ler, para estudar. Há quem diz que no céu vai ter muito trabalho para fazer. Então tem vários pensamentos aí, muitos desses pensamentos especulativos, mas com base bíblica, né? Faz sentido. Você, porque no céu nós vamos ter todo o conhecimento? Não, porque se nós tivermos todo o conhecimento, nós seremos como Deus. Nós não teremos todo o conhecimento. Então nós vamos ter que adquirir conhecimento lá. Lá no céu nós teremos todo o poder, seremos poderosos, né? Nosso corpo será transformado, a gente vai ter poder. Se a gente tiver todo o poder, a gente vai ser Deus também. É Deus que é todo o poder. Nosso corpo será transformado, nós seremos fortes, revigorados. Não necessariamente poderosos, mas nós seremos revigorados. Então tem muita coisa assim que a gente começa a especular. É pecado? Não, não é pecado pensar nisso, não. Não é pecado fazer especulação em relação ao céu, não. É claro, desde que, né, a gente tenha base bíblica aí. Né, a gente tem que também ter base bíblica. Mas não custa nada pensar na eternidade e imaginar como será lá. Então vamos viver essa realidade. Né? É claro que a Bíblia ela vai se revelando aos poucos. Né? O Antigo Testamento tem uma revelação básica disso. No Novo Testamento um pouco mais completa. Mas só vai ser completa mesmo essa revelação quando nós chegarmos no céu. Encerro aqui a aula. As perguntas para quem usa o slide aí na sua igreja.
O EBD em Foco tem alguns cursos aí para capacitação de professores de escola dominical, então você pode acessar ebdemfoco.com, aí faça a assinatura, acesse os cursos, entre em contato, tire suas dúvidas para que você possa ser um professor de excelência. Bibliografia recomendada, o livro de apoio, a revista Ensinador Cristão, né? Acesse ebdemfoco.com, se inscreva no canal, clique em gostei aí, deixe seu comentário, contribua, divulgue para os seus amigos para que esse projeto possa crescer mais e mais. A paz do Senhor, até a próxima aula.